potente. Ela opera sobre as emoções mais básicas de um homem e, se ela representar o seu papel corretamente, pode transformar um homem normalmente forte e responsável num escravo infantilizado. O mais importante, a sereia deve se distinguir das outras mulheres. Ela é por natureza uma coisa rara, mítica, única num grupo. Ela é também um prêmio valioso a ser arrebatado dos outros homens. Cleópatra se fez diferente com seu senso dramático. O artifício da imperatriz Josefina Bonaparte era sua extrema languidez, o de Marilyn Monroe, a sua característica infantil. Aqui as características físicas oferecem mais vantagens, visto que a sereia é preeminentemente uma visão para ser contemplada. Uma presença extremamente feminina e sexual, chegando a ponto mesmo da caricatura, logo a diferenciará, visto que as mulheres na sua maioria, não se sentem seguras, para projetar uma imagem assim. O seu próximo encontro será com as sereias, que enfeitiçam os homens que delas se aproximam. Pois com sua voz as sereias os encantam, sentadas num prado onde se amontoam ossadas putrefatas de homens, de onde ainda pendem as peles ressequidas. Circe a Ulisses, Odisseia, livro 12. Depois de se fazer destacar das outras, a sereia deve possuir mais duas qualidades importantes. A habilidade para fazer o homem correr atrás dela com tanto entusiasmo, a ponto de perder o controle e um toque de periculosidade. O perigo é surpreendentemente sedutor. Conseguir que um homem a persiga não é tão difícil. Uma presença altamente sexual se encarregará disso. Mas você não deve parecer uma cortesã ou prostituta, a quem o homem procura, e logo depois dela se desinteressa. Pelo contrário, você é um tanto arisca e distante, uma fantasia que se realiza. Durante o Renascimento, as grandes sereias, como Tulia da Aragona, tinham o porte e as atitudes de deusas gregas, a fantasia da época. Hoje, você pode se inspirar numa deusa do cinema, qualquer coisa que pareça irreal, até espantoso. Essas qualidades farão um homem persegui-la com veemência. Quanto mais ele for atrás de você, mais achará que está agindo por iniciativa própria. Um certo componente de risco é fácil de sugerir, a fim de fortalecer as suas outras características de sereia, o toque de loucura em Marruim, por exemplo, que atraía os homens. As sereias costumam ser fantasticamente irracionais, o que exerce uma atração imensa nos homens oprimidos pela própria sensatez. Um componente de medo também é crucial. Manter o homem a uma devida distância gera respeito, para que ele não se aproxime demais e descubra quem você é, ou perceba os seus pontos fracos. Crie esse medo mudando de humor de repente, mantendo o homem inseguro, vez por outra intimidando com comportamentos caprichosos. O elemento mais importante para uma aspirante à sereia é sempre o físico, o principal instrumento de poder da sereia. Qualidades físicas: um perfume, uma feminilidade maior evocada pela maquiagem ou roupas enfeitadas ou sedutoras, funcionam ainda mais com os homens, porque não fazem sentido. No seu imediatismo, elas contornam processos racionais, causando o mesmo efeito da isca para um animal, ou o movimento de uma capa para o touro. A aparência apropriada de uma sereia é muitas vezes confundida com beleza física, particularmente o rosto. Mas um rosto bonito não faz o estilo sereia, pelo contrário, cria uma distância e uma frieza muito grandes. A sereia deve estimular um desejo generalizado, e a melhor maneira de fazer isso é criar uma impressão global, que seja ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. Não é um traço em particular, mas uma combinação de qualidades. A voz. Nitidamente uma qualidade importante, como indica a lenda, a voz da sereia tem uma presença animal imediata com incrível poder sugestivo. A sereia deve ter uma voz insinuante com alusões eróticas, com mais frequência de forma subliminar, e não declarada. A sereia não fala depressa, de forma agressiva ou estridente. Sua voz é calma e descansada, como se ainda não estivesse bem desperta ou levantado da cama. Corpo e adornos. Se a voz deve embalar, o corpo e os adornos devem deslumbrar. É com suas roupas que a sereia visa criar o efeito de deusa. A chave. Tudo deve ser deslumbrante, mas também harmonioso, de tal forma que um só adorno não se destaque chamando a atenção. Sua presença deve estar carregada de energia, irreal, a realização de uma fantasia. O ornamento é usado para enfeitiçar e distrair.
A sereia pode também usar as roupas para sugerir sexo, às vezes abertamente, porém, com mais frequência, com sutileza e não de uma forma estridente. Isso a faria parecer uma pessoa manipuladora. Relacionada com isto, existe a ideia de exibição seletiva, a revelação de apenas uma parte do corpo, mas uma parte que vai excitar a imaginação. Movimento e atitude. A sereia se move graciosamente e sem pressa. Os gestos apropriados, o movimento e a atitude de uma sereia, são como a voz apropriada. Eles sugerem algo excitante, despertando desejo sem serem óbvios demais. Você deve ter um jeito lânguido, como se tivesse todo o tempo do mundo para o amor e o prazer. Seus gestos devem ter uma certa ambiguidade, sugerindo alguma coisa ao mesmo tempo inocente e erótica, uma mistura perversamente satisfatória. Enquanto uma parte de você parece gritar por sexo, a outra parte é dengosa e ingênua, como se você fosse incapaz de perceber o efeito que está causando. Símbolo: água. O canto da sereia é cristalino e excitante, e a própria sereia é fluida e inalcançável. Como março, a sereia atrai com a promessa de aventura e prazer infinitos. Esquecendo passado e futuro, os homens a seguem até março alto, onde se afogam. Libertino. A mulher nunca se sente desejada e valorizada o bastante. Ela quer atenção, mas o homem em geral se mostra distraído e insensível. O libertino é a grande figura da fantasia feminina quando deseja uma mulher, por mais breve que seja esse momento, o homem vai até o fim do mundo atrás dela. Ele pode ser desleal, desonesto e amoral, mas tudo isso só o torna ainda mais atraente. Ao contrário do homem normal, cauteloso, o libertino é deliciosamente incontido, um escravo do seu amor pelas mulheres. Existe ainda o fascínio da sua reputação. Tantas mulheres sucumbiram a ele, deve haver um motivo. As palavras são o fraco das mulheres, e o libertino é mestre na linguagem sedutora. Desperte os desejos reprimidos de uma mulher adaptando o misto de risco e prazer do libertino. Chaves para personagem. Mas que força é esta, afinal, que Dom João usa para seduzir? É desejo, a energia do desejo sensual. Ele deseja em cada mulher todas as mulheres. A reação a esta gigantesca paixão embeleza, e revela a pessoa desejada, que cora ainda mais bela com seu reflexo. Como o fogo do entusiasta ilumina com esplendor sedutor até aqueles, que com ele mantêm uma relação casual, assim Dom João transfigura num sentido muito mais intenso todas as moças. Soren Kierkegaard, ou o isto ou o aquilo. De início, pode parecer estranho que um homem nitidamente desonesto, desleal e nem um pouco interessado no casamento, possa ter algum encanto para as mulheres. Mas ao longo de toda a história, em todas as culturas, este tipo tem causado um efeito fatal. O que libertino oferece, é o que a sociedade normalmente proíbe às mulheres. Um caso de amor só pelo prazer, um esbarrão excitante com o perigo. A mulher em geral se sente profundamente oprimida pelo papel que esperam que ela represente. Ela deve ser a força suave, civilizadora da sociedade, e desejar compromissos e fidelidade pelo resto da vida. Mas quase sempre o casamento e o relacionamento não lhe proporcionam romance e dedicação, mas rotina e um companheiro sempre distraído. É uma eterna fantasia feminina encontrar um homem que se entregue totalmente, que viva para ela, mesmo que seja por pouco tempo. Para representar o libertino, o requisito mais óbvio é a capacidade de soltar, de atrair uma mulher para o tipo de momento puramente sensual, em que passado e futuro não significam mais nada. O desejo intenso tem o poder de distrair a mulher, assim como a presença da sereia tem sobre o homem. Geralmente a mulher é defensiva, e pode perceber dissimulação e estratégia. Mas, se for absorvida pelos seus cuidados, e confiar que você fará qualquer coisa por ela, não vai notar nada além de você, ou encontrará um jeito de perdoar suas indiscrições. A chave é não demonstrar hesitação, abandonar todas as limitações, mostrar que você não consegue se controlar. Não se preocupe caso não inspire confiança. Enquanto você for escravo dos encantos dela, ela não vai pensar nas consequências. O libertino jamais se preocupa com a resistência que uma mulher possa lhe fazer, ou com qualquer outro obstáculo no seu caminho, um marido, uma barreira física. A resistência é só um incentivo ao seu desejo, deixando-o ainda mais excitado. Lembre-se, não havendo resistência ou obstáculos no seu caminho, você deve criá-los.
Sem eles, a sedução não acontece. No extremismo do libertino, existe uma noção de perigo, de tabu, talvez até um toque de crueldade. Assim como um homem pode cair vítima da sereia pelo desejo de se libertar da sua noção de responsabilidade masculina, a mulher pode sucumbir ao libertino pelo desejo de se livrar das repressões da virtude e da decência. Na verdade, é quase sempre a mulher mais virtuosa que se apaixona mais intensamente pelo libertino. Como os homens, as mulheres se sentem profundamente atraídas pelo proibido, pelo perigoso e até mesmo pelo que é ligeiramente perverso. Lembre-se sempre: ao bancar o libertino, você deve transmitir uma sensação de risco e mistério, dando a entender à sua vítima que ela está ingressando em algo raro e excitante, uma chance de extravasar seus desejos obscuros. Entre as qualidades mais sedutoras do libertino, está sua capacidade de despertar nas mulheres o desejo de regenerá-lo. Você deve explorar essa tendência a fundo. Quando apanhado em flagrante praticando a libertinagem, recorra à sua fraqueza, o seu desejo de mudar e à sua incapacidade de fazer isso. Com tantas mulheres aos seus pés, o que você pode fazer? A vítima é você. Você precisa de ajuda. As mulheres saltarão para agarrar a oportunidade. Elas são extraordinariamente indulgentes com o libertino, porque ele é uma pessoa muito agradável, muito arrojada. A vontade de reabilitá-lo disfarça a verdadeira natureza do desejo, a emoção secreta que obtém dele. Entre as muitas formas de se lidar com o efeito de Dom Juan sobre as mulheres, vale a pena destacar o motivo do herói irresistível, pois ele ilustra uma curiosa mudança na nossa sensibilidade. Dom Juan só se tornou irresistível para as mulheres na era romântica, e inclino-me a pensar ser um traço da imaginação feminina fazê-lo assim. Quando a voz das mulheres começou a se afirmar, e até, quem sabe, dominar na literatura, Dom Juan evoluiu tornando-se o ideal das mulheres, e não dos homens. Dom Juan é hoje o sonho feminino do amante perfeito, fugitivo, apaixonado, ousado. Ele dá às mulheres o momento inesquecível, a magnífica exaltação da carne, que com tanta frequência lhes é negada pelo verdadeiro marido, que pensa que os homens são rudes, e as mulheres, espirituais. Ser o Dom Juan fatal pode ser o sonho de um punhado de homens, mas encontrá-lo é o sonho de muitas mulheres. Oscar Mandel. Cada gênero tem suas fraquezas. O homem é tradicionalmente vulnerável à aparência. Já a mulher tem como pontos fracos a linguagem e as palavras. O libertino deve ser tão promíscuo com as palavras como é com as mulheres. Ele as escolhe pela habilidade de insinuar, sugerir, elevar e contaminar. A linguagem do libertino não tem como objetivo comunicar ou informar, e sim persuadir, bajular, tumultuar o emocional. Lembre-se: a forma é o que importa, não o conteúdo. Dê às palavras um sabor grandiloquente, espiritual, poético para melhor insinuar o desejo. Finalmente, o maior bem de um libertino é a sua reputação. Nunca subestime a sua má fama, nem pareça estar se desculpando por ela. Pelo contrário, aceite-a, fortaleça ainda mais. É isso que atrai as mulheres até você. Não deixe a sua reputação ao sabor do acaso, ou das fofocas. Ela é a sua obra-prima, e você deve criá-la, aprimorá-la e exibi-la com o cuidado de um artista. Símbolo: fogo. O libertino queima com um desejo que inflama a mulher que ele está seduzindo. É exagerado, incontrolável e perigoso. O libertino pode acabar no inferno, mas as chamas que o cercam quase sempre o tornam ainda mais desejável para as mulheres. O amante ideal. A maioria das pessoas tem sonhos na juventude, que o tempo se